Boa noite, jovens, porque todos nós somos jovens. Eu quero dizer que nós estamos muito felizes com a presença de cada um aqui hoje. E nós cremos que foi o Espírito Santo que direcionou para que essa conferência acontecesse. Porque nós cremos realmente que muitas vidas serão impactadas hoje e amanhã. E essa noite é uma noite muito especial, onde nós iremos abordar temas que muitas vezes eles são tratados como tabu no meio cristão, que gera muita dúvida, e com isso também acontecem muitos erros. E através da palavra de hoje nós vamos falar sobre 4 temas. E o primeiro tema, esse homem lindo aqui do meu lado vai falar sobre homossexualismo. Amém? Glória a Deus. Então quero te pedir nesse momento, feche seus olhos, deixa eu estar orando por essa palavra. Espírito Santo, nós colocamos essa palavra diante da Tua presença, Senhor. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, que essa palavra não veio para ofender, mas somente para ensinar, Senhor. Pai, trate através dessa palavra nossas vidas, Senhor. Porque assim como o Senhor Jesus amou a todos, nós também amamos a todos, ó Pai. Indiferente de qualquer coisa, nós amamos a todos, ó Pai. Pai, nos usa essa noite, Senhor, para ensinar aquilo que a Sua palavra diz a respeito de cada palavra que tiver aqui, Senhor. Que a Sua palavra nos mostre realmente a verdade. Então nos use em nome de Jesus, amém? Amém? Então o primeiro tema que nós vamos abordar aqui é sobre homossexualismo. E hoje nós iremos abordar algo muito interessante. Nós iremos aprender. Por quê? Hoje o homossexualismo está expandindo muito rápido. Hoje o homossexualismo para o mundo está normal. Hoje a coisa mais normal é a bissexualidade. É o quê? É homem ficando com homem, é mulher ficando com mulher. E o que acontece? Muitas das vezes eles ficam e tal, e ali é só para conhecer. Muitos falam que é só para conhecimento, que é só para ver as coisas diferentes, né, que tem. E muitas vezes na escola, menino, menina, acaba beijando na boca, ficando e fazendo outras coisas. E para o mundo isso acaba sendo normal. Acaba sendo aquele famoso nada a ver. E o que acontece? Eles ficam e não falam, não, eu não sou homossexual ou lésbica, eu simplesmente estou conhecendo o meu mesmo sexo. E o que acontece com isso? O diabo ele tem mascarado de tal forma isso daí, porque ele quer prender os jovens, os adolescentes e muitos também adultos nisso daí, fazendo que isso seja o famoso nada a ver. Porque para o mundo isso daí é realmente o famoso nada a ver. Não tem nada a ver a gente beijar na boca do mesmo sexo. E nisso, o que acontece? O pecado acaba ficando normal perante as pessoas. O pecado acaba não existindo perante as pessoas. Muitos estão caindo sabendo que é errado, mas faz porque é moda. Hoje o que mais nós vemos aí é porque é moda. Fulano fez também, eu vou fazer também. Ciclano fez, eu vou fazer também. Muitos defendem a ideologia de gênero e nem sabem o significado. Muitos defendem e tal, mas nem sabem o significado. Eu quero aqui rapidamente falar para vocês que hoje, essa noite, nós estamos começando essa ministração, começando essa conferência, para que você entenda um pouco mais o que a Bíblia diz a respeito disso. Ideologia de gênero é uma expressão usada pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade, construções sociais. Para os defensores dessa ideologia, não existe apenas masculino e feminino, mas um espectro que pode ser muito mais amplo que a identificação somente com masculino e feminino. Muitos casos, nós entendemos também que muitos casos do homossexualismo tem a ver com algumas coisas. Uma delas
uma delas é o quê? Palavras lançadas na infância. Por pais, tios, pessoas próximas, até mesmo professoras, isso, aquilo, amigos. Muitos começam com essas palavras lançadas e acaba se ferindo, e o diabo acaba usando isso daí como instrumento para usar a favor dele. Eu quero ler com vocês aqui rapidinho Provérbios 18, 21. Fala assim: a morte e a vida estão no poder da... Vamos lá, me ajude. A morte e a vida estão no poder da... língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Então o que isso daqui está querendo dizer para nós? Que nós temos que revisar e pensar em tudo aquilo que nós falamos também. E também aquilo que nós escutamos, não deixar entrar no nosso coração. Porque muitas pessoas, muitos jovens, se tornaram assim por causa de palavras lançadas, palavras mal colocadas. E uma da outra alternativa é o que? São abusos sexuais na infância. Muitas pessoas já foram abusadas sexualmente, ou então já participaram de algo do tipo, e isso acarreta na vida dessa pessoa por muitos e muitos anos. E chega ao ponto dessa pessoa se tornar um homossexual por causa desses problemas que eu estou falando. Outra coisa também, que muitas vezes os pais, até mesmo nós não vigiamos, é o quê? Nas noites que os adolescentes, os nossos filhos, as crianças, têm vivido na casa dos amigos. Porque muitas coisas começam ali. Muitas coisas começam nessas noites dormidas na casa de outras pessoas. Porque assim como o nosso apóstolo fala, com quem que seu filho tem andado, com quem que seu filho vai andar, com quem você jovem tem andado, com quem você tem pousado na casa. Então muitas coisas começam desses pontos. Muitos acham, isso é muito interessante, muitos acham que já nasceram assim, já nasceram homossexuais, que foi assim que Deus quis que eles fossem. Foi, eu nasci assim, eu sou assim, foi Deus que quis assim. Mas isso é mentira muito grande do diabo. Isso é mentira muito grande do diabo. Mas isso pode ser quebrado, pode ser restaurado. E agora eu vou te mostrar na Bíblia o que Deus fala referente a isso, referente a nós nascermos. Nós temos esse pensamento muitas vezes: eu nasci assim, foi Deus que me fez assim, hoje eu virei um homossexual porque Deus quis assim. Não é o que Deus quis, e eu vou te provar isso. Gênesis 1, 27 fala assim: e criou Deus o homem à sua... Vamos lá, me ajude. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem os criou. Então aqui Deus está falando que Ele criou o quê? O homem Ele não criou mais nada além disso. Ele criou o homem e a mulher, mais nada. Vamos ver outro. Gênesis 5, 2 fala assim, vamos lá, me ajuda. O homem os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Então aqui está falando de Adão e Eva. Deus, Ele criou primeiro Adão, depois da própria ali costela dele tirou a mulher, mas não teve mais nada além disso. Foi o homem e a mulher. Então vamos ver também Marcos 10, 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez não, me ajude aí. Deus fez o macho e a fêmea. Então vamos lá. Deus fez o macho e a fêmea. Está tendo alguma coisa ali de vírgula que explica algo a mais? Sim ou não? Não. Deus criou o macho e a fêmea. Foi isso que Deus criou. Então o que acontece? Muitas das vezes, então tudo que não foi Deus que criou, não vem dele. Tudo que não foi Deus que fez, não é permitido, é pecado. Então essa prática tem
como acabar, tem como viver uma vida totalmente sem esses atos de pecado perante a Deus. E eu quero contar aqui para vocês um testemunho. Nós já ajudamos pessoas a deixar de lado essa prática de pecado. Nós ajudamos, nós já tivemos aqui pessoas que eram homossexuais e elas deixaram essa prática de pecado de lado. Preste muita atenção, eu não estou aqui falando para você assim, William, mas você está me discriminando, algo do tipo, não, nada disso. Da mesma forma aqui é uma igreja, que pessoas são cheias do Espírito Santo, ela chega aqui totalmente bagaçada. Eu cheguei aqui totalmente bagaçado. E o que acontece? Deus pega e nos transforma. Mas o que aconteceu? Todos eles que transformaram a vida, foram transformados pelo Espírito Santo. Eles foram sensíveis à voz do Espírito Santo. E também procuraram a ajuda de seus líderes, pensando apenas que encontraria amor pela vida deles e não acusação. Então talvez você tenha na sua mentalidade o seguinte: cara, eu tenho esse lado e eu não vou na igreja, ou então não procuro a igreja, eu não quero ser tratado porque as pessoas vão me discriminar, vão me acusar. Não, aqui nós pregamos um Deus de amor, nós não compartilhamos da mesma ideia, mas a gente ama a vida de cada um, a gente aprendeu a amar a vida de cada um. E o que acontece? E hoje, essas pessoas que nós ajudamos são grandes homens de Deus, usados poderosamente. E aqui eu quero falar de um discípulo, e aí nós já encerramos essa primeira parte. Eu tive um discípulo, ele me permitiu falar isso, por isso que eu estou aqui de púlpito falando isso. E esse discípulo, ele chegou através de um outro discípulo, na nossa igreja, até mesmo quando era lá embaixo, com a vida totalmente destruída. Ele nunca tinha conhecido uma mulher, ele era homem, ele nunca tinha conhecido a mulher, e ele já tinha seus 30 e poucos anos na época. E ele chegou com a vida totalmente destruída, através de bebidas, de coisas a mais feitas. E o que acontece? Ele foi restaurado. O poder do Espírito Santo restaurou ele de uma forma. O poder do Espírito Santo trouxe a ele a existência da verdade. Porque a verdade é o que? É a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele convenceu ele daquilo que ele estava fazendo era errado perante a Deus. E hoje ele tem vivido algo novo em Deus. Ele deixou as velhas práticas de lado e tem uma família linda. Ele tem uma família linda, a filha dele é a coisa mais linda do mundo. É líder de jovens e é uma pessoa muito usada na igreja dele, no ministério. Chegou um ponto que ele falou, eu já vim de um berço diferente, de uma congregação um pouco diferente, e lá eu vejo que lá é meu lugar. A gente falou, vai na benção, filho, vai na benção, fique em paz. Só que o que acontece? A vida dele foi totalmente transformada. E hoje ele consegue pregar, ele consegue falar e mostrar o que Deus fez na vida dele. Inclusive domingo nós estávamos almoçando junto, e nós temos amizade. Eu nunca desfiz dele, nem mesmo quando ele chegou na igreja. E jamais vou desfazer, nós não vamos desfazer, nós aqui da igreja, jamais de ninguém. Por quê? Porque nós cremos no poder da transformação pelo Espírito Santo. E o fato da prática que ele tinha, ser contra a palavra de Deus, e aquilo que nós cremos não me afastou dele. A prática que ele tinha não me afastou dele de jeito maneira, muito pelo contrário, me fez o aproximar mais. Mas sim, o que acontece? Criou um laço de amor, um laço de amizade. E hoje, nós continuamos com esse laço de amizade. Até domingo nós estávamos falando lá, né, amor? Ele falando, eu acho que Deus vai me mandar para fora. Eu falei, vai para outra cidade. Eu falei assim, que seja feita a vontade de Deus. Mas é tão lindo de ver uma pessoa que fazia algo e ser transformada pelo Espírito Santo. Isso é muito lindo de se ver. Amém? Então essa é a primeira que nós pegamos aí sobre homossexualismo. E deixar bem claro para você, Deus, ele nunca vai te ver como o homem ou o diabo te vê. Deus, ele te vê como algo precioso.
E mesmo que às vezes você tenha alguma prática relacionada a isso daqui, Deus ele jamais vai te julgar. Muito pelo contrário, Ele vai te amar e querer te restaurar. Amém? Em nome de Jesus. Amém. A segunda tema que a gente quer falar é sobre a masturbação. Vamos ler Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Nesse versículo está a chave por que é errado a prática da masturbação. Pois toda pessoa, para ela praticar, ela precisa pensar em algo. Ela precisa imaginar uma cena que a faça sentir desejo. Porque ninguém tem desejo, né, sexual pensando num sofá, numa geladeira, na prova. Não tem como a pessoa, né, ter um desejo pensando nisso. Ela tem que pensar em algo, né, que faça ela sentir vontade. Então, a pessoa ela começa a fantasiar na mente dela e ela acaba o quê? Se masturbando. E um dos maiores problemas que a prática da masturbação é que ela ocasiona o vício. E a grande maioria das pessoas que se masturbam, elas realmente se tornam viciadas, dependentes. E uma coisa muito séria é que se ela não consegue resolver essa área enquanto ela é solteira, ela acaba trazendo isso para o casamento e acaba acarretando muitos problemas. Por quê? Pois a pessoa, como ela fica dependente, e mesmo após o casamento, o parceiro dela não consegue satisfazer ela. Por quê? Ela é viciada. E aí acaba acontecendo que muitas vezes, vamos supor, você é casado, seu esposo ou a sua esposa pega você se masturbando. O que ele vai sentir? Eu não estou conseguindo satisfazer o meu cônjuge. Então é muito sério sobre isso. A mente, ela é o maior estimulador para a prática da masturbação. E com isso, a pessoa, após a prática, ela acaba se sentindo culpada, né? Ela acaba sentindo um sentimento de vergonha mesmo e acaba sentindo um grande vazio. E aquele prazer momentâneo que ela ali buscou, ele é tomado por um enorme vazio. Aonde o quê? O diabo começa a acusar aquela pessoa. Porque na mesma proporção que aquele momento traz prazer, ele traz culpa, tá? E arrependimento. Segundo pesquisa, 80% dos homens e 20% das mulheres sofrem com a prática da masturbação. Tem gente que acha que é somente homem que comete a masturbação, e não. Uma grande parte das mulheres, jovens, adolescentes e até mulheres casadas praticam também. Tem uma grande parte das pessoas que dizem que a prática ela é só para se autoconhecer. E isso é um grande engano. Então não caia nessa armadilha do diabo. Tem muitas pessoas que eu já ouvi até sendo cristão falando que é normal. Não, não é normal. Tudo que vicia, que traz pensamento, que te leva a pecar, não pode fazer parte da sua vida e ser tratado como algo normal. Para quem não conhece a palavra, pode até ser normal, mas nós que somos nascidos de novo e sabemos a verdade, nós sabemos que não é. A masturbação nada mais é do que um descontrole das suas emoções, dos seus pensamentos e do seu desejo sexual. Não tem como você controlar o físico sem controlar as suas emoções, sem controlar o seu emocional. E para você ter controle sobre os seus impulsos sexuais, você precisa controlar as suas emoções e os seus pensamentos. E eu queria dar aqui dicas de como vencer. A primeira dica é descobrir o gatilho. Descobrir o gatilho é identificar qual que é o momento, a situação e o local que é praticado. O que faz trazer à tona o desejo da prática da masturbação. Identificar qual é a situação que te leva a cometer esse ato.
É quando você assiste um filme com cena de intimidade sexual, ou até às vezes só uma cena de uma dança do sexo oposto, vídeo no celular, no TikTok, é lá na sua casa. Às vezes eu já vi relatos de pessoas que se masturbavam porque ficavam vendo os pais tendo relação. Então a pessoa precisa achar onde é o gatilho. É na hora do banho. Então você precisa descobrir o que te leva e cortar o mal pela raiz. A vida de um cristão, gente, ela é muito séria e ela precisa ser muitas vezes na violência mesmo. Eu digo na violência tipo assim, de você matar mesmo a sua carne, colocar a sua carne no lugar dela. Vamos lá. Se é na hora do banho, usa estratégias. Coloca um louvor, que eu creio que ninguém vai se masturbar escutando louvor, né? Coloca uma Bíblia narrada, faça aquele ambiente não se tornar propício para a prática. Vale até banho de água gelada, porque banho de água gelada ninguém fica muito tempo no chuveiro. Se são as suas redes sociais, não leva o seu celular para a cama. Desliga a internet. Não assiste filme sozinho. Hora de dormir é hora de dormir. Não deixe o seu gatilho ser ativado. Sentiu vontade? Muda o que está sendo feito na hora. Vamos ler Mateus 18:9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só, do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Nada que mais é esse versículo do que você abrir mão de algo que te faz pecar. E o segundo, domínio próprio. Nós não podemos ter uma vida guiada pelas nossas emoções, uma vida descontrolada. Nós não podemos viver escravo dos nossos desejos e impulsos. É você que deve direcionar a sua vida e não as suas emoções. E o que eu creio que é o mais importante, não caminhar sozinho. Primeiro, você tem que ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Mas eu falo uma vida de intimidade mesmo, sabe? Gasta tempo em oração. Quem é batizado com o Espírito Santo, orar em línguas, sabe? Gaste tempo com a leitura da palavra de Deus. Gaste tempo com livros, ministração. Troque o momento que você fica ali no celular por um momento de edificação. Procure o seu líder ou um cristão maduro, que você possa abrir o seu coração e ser acompanhado. Vamos ler Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso que eu falo, procure um cristão maduro. Porque às vezes você vai compartilhar, o seu amigo é cristão, mas ele ainda não está maduro na fé para que ele possa te ajudar. Então procure um líder, procure um cristão maduro para te acompanhar, orar com você e acompanhar, porque eu tenho certeza que todo mundo que tem essa prática irá vencer. Em nome de Jesus. E o terceiro agora, com você. Amém. Vamos falar então do terceiro tópico aqui, que é a pornografia. A masturbação, que a Paula acabou de falar, é muito difícil se não vir com a pornografia. E hoje, a pornografia, ela é um dos pecados que mais o diabo tem usado para a vida das pessoas e também para a vida dos cristãos. Segundo pesquisas, são 50, preste atenção, são 50 mil buscas por minuto no mundo inteiro por pornografia. Imagina 50 mil buscas por pornografia por minuto. Isso tem afetado muitas pessoas, tem afetado casamentos, relacionamentos, tem acabado com várias pessoas. E agora eu quero te mostrar na Bíblia o que diz, que fala sobre pornografia. Mateus 5:28 também. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar uma mulher
para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A Paula usou esse mesmo versículo, mas o que eu quero trazer você refletir nesse momento agora sobre pornografia. Não tem como você não ver algo e não desejar na pornografia. Não tem como. Aqui fala sobre desejar uma mulher, mas toda pornografia é por desejo de ver algo, uma imagem, de ver alguma imagem, ou ato sexual que outras pessoas fazem, ou até mesmo do sexo oposto, do mesmo sexo, ou até de animais. Tem gente que gosta de ver pornografia de animais, de pessoas fazendo coisas com animais. Isso é muito sério. E agora eu quero falar algo para você, para te ajudar, para me ajudar. E falar para vocês também que é um testemunho. Por muito tempo eu vivi amarrado na pornografia. Por muito tempo eu vivi a minha vida amarrado na pornografia. E como as pessoas do mundo acham que a pornografia é algo tão comum, é tão normal. Se você colar numa banca com os caras e você falar sobre pornografia, os caras, da hora, os caras nem vão ligar. Por quê? No mundo é algo tão normal. No mundo, se você não assistir uma pornografia, se você não se masturbar pensando em outra pessoa, você é careta. No mundo, se você não fizer isso daqui, você acaba sendo pessoa careta, a pessoa chata. Como assim você não faz isso? Até mesmo para as pessoas casadas. Hoje tem muitas pessoas que são casadas e não conseguem vencer o vício da pornografia. Não consegue sair do vício da pornografia. Como evitar a pornografia? 1 Pedro 5, 8. Fala assim: sede sóbrios. O que mais? Porque o diabo, vosso adversário, anda como um leão, bramando, buscando quem possa. O diabo, ele anda como um leão, buscando o que pode dragar. E olha o que fala no versículo 9: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que é esse versículo que está falando? Que não é só com você. Não é só você que é tentado. Todos nós somos tentados. Nós somos tentados 24 horas. O diabo, ele não cessa, ele não para. O diabo, ele fica 24 horas como um leão. Imagina você, faça agora na sua mente a quarta dimensão agora. Imagina que a vida é um círculo, e em volta dela está o leão tentando nos tragar. E o que acontece? E você, quando está no centro desse círculo, você está no centro da vontade de Deus. Qual que é o centro da vontade de Deus? Andando nos caminhos certos, ali tentando, não sendo perfeito, mas tentando andar em perfeição no Senhor. E ali, quando você dá uma escapadinha na pornografia, na masturbação, você vai chegando para perto da borda. E a própria Bíblia fala que o diabo, ele fica como um leão tentando nos dragar. E que, se muitos não sabem, o leão, quando ele vai pegar a presa dele, a primeira coisa que ele faz é a patada. Tchau. Então você, quando sai da presença de Deus, sai do círculo, do meio da presença de Deus, fica fácil do diabo te pegar. O diabo realmente, o que oferece para nós? Ele fica ao derredor tentando nos dragar. Agora preste atenção. O diabo, ele é astuto, sim ou não? Ele não é inteligente, ele é astuto. Então, se ele sabe que o seu pecado, aquele pecado de estimação é pornografia, preste atenção. Ele vai levar alguém com droga para você? Sim ou não? Não. Se ele sabe que o seu pecado ali, que você luta para vencer é pornografia, ele vai te levar ali uma arma para você assaltar alguém? Não. Ele sabe que o seu pecado de pornografia ali, ele vai te levar a você fazer outra coisa? Não. Ele é astuto. Ele simplesmente vai levar o prato perfeito para te oferecer. A pornografia é o pecado que te afasta de Deus
Ele não irá te oferecer drogas, não irá te oferecer nada disso, mas sim algo que é referente ao seu pecado. Mas quando o seu pecado é pornografia, ele vai te oferecer tudo que tiver relacionado. E eu vou te dar aqui 3 estratégias. 3 estratégias que podem mudar a sua vida, se você tiver algo referente à pornografia. Primeiro, o primeiro essencial é o mais difícil, mas eu creio que em Jesus nós conseguimos. Que é o quê? Vamos ver se alguém adivinha aí. Vou pegar na mão. É o que é isso? Celular. Vira para a pessoa do lado e fala assim: o celular. O primeiro é o celular. Por quê? Nós temos que tomar cuidado com o celular. A maioria das coisas que acontece referente à pornografia é através do celular. Então o que nós temos que fazer? Assim como a Paula acabou de falar também, vigiar. Ei, todo mundo que já assistiu a pornografia, já caiu nesse pecado de masturbação, pornografia, sabe o caminho certinho, como faz para chegar até lá. Sabe que começa primeiro vendo uma foto, depois vendo um videozinho, coisas simples. Estou falando como homem. Talvez uma mulher com um pouquinho menos de roupa, passando na rua, e o diabo fica igual um frango, rodando. E o que acontece? A hora que você vê, já era. Então nós sabemos o caminho certinho. E nós sabemos que o celular ele pode ser bênção, sim ou não? Sim ou não? Mas também pode ser maldição. Então primeiro, para você fazer, nunca fique com o seu celular sozinho. Nunca fique com o seu celular sozinho. 99,9% das vezes que eu caí em pornografia na época foram através do celular. E olha que eu vou falar para vocês, para hoje você pesquisar uma pornografia ou algo do tipo, não precisa de muito. Não precisa, fulano, eu lembro que na minha época a gente precisava pegar alguma coisa de alguém, algum DVD, alguma coisa de alguém. Hoje não, hoje todo mundo tem acesso ao celular. Hoje é a coisa mais fácil, você digita, se você digitar pornô, aparece na hora. Na hora. É menos de... É milésimos de segundos. O Google já te mostra. Então o que acontece? Primeira coisa, o celular. Ele pode ser bênção, mas pode ser maldição na sua vida. Segunda, repense os seus momentos de solidão. Isso é muito importante. Quais os momentos de solidão? Para o mundo aí fora aí fala que é aquele momento da bad, né? Bate a bad? Bad. A bad. Bate a bad, bate tudo. Que é um momento de solidão. Por quê? É um momento que você se sente sozinho. E o diabo olha para você e fala assim: ai, coitadinho, tá sozinho. Vou dar uma companhia para ele. Ô dó. Hã? Ô dó. Ô dozinha. Ai, tá lá sozinho. Na sala sozinho. Ó céus, ó vida. No quarto sozinho. No banheiro sozinho. Muitas pessoas às vezes estão fazendo necessidades e está com o celular lá. Mas o que acontece? Repense os seus momentos de solidão. Aonde você fica sozinho dentro da sua casa, ou até mesmo fora. Ei, vou te falar algo aqui muito constrangedor. Eu já fui muito viciado nisso aí. Eu era uma pessoa viciado que eu não tinha lugar. Eu era um nojo nisso daí. Misericórdia. Então eu tenho propriedade para falar aquilo que eu venci. Aquilo que eu superei junto com Cristo, junto com o Espírito Santo. Recaída. Tem hora e lugar certa. Isso é muito top isso que eu anotei aqui. Recaída tem lugar, porque o diabo ele vai te armando certinho. Hoje você viu algo, mas aí você manteve forte. Falou, não, eu sou varão, eu sou varoa de Deus, eu não vou, hoje não. Mas ali você não procurou nenhum líder, você não confessou, não falou nada. E aquele franguinho fica... E sempre começa sozinho ou sozinha. Muitas vezes
é sempre no mesmo lugar. Muitas vezes aquele lugarzinho lá, você já até sabe, o lugarzinho certinho, a maneira que senta com a cadeira ou fica em pé, a posição que fica, sabemos certinho. Terceiro, tome cuidado com as pessoas que ativam esse seu lado pornográfico. Isso é importantíssimo. Existem pessoas que geraram em nós sentimentos e desejos pornográficos. E às vezes as pessoas nem sabem disso. O que eu estou falando? Muitas vezes o homem está lá e a irmã passa e a irmã também não ajuda. E vem com aquelas roupas demoniadas e não ajuda. Aí fica o franguinho. Então fuja dessas pessoas. Ou então, isso daqui pega as pessoas. Muitos relacionamentos para trás. Talvez é um relacionamento que você viveu com fulana, ou então a mulher com um homem. E aí vai lá, deixa eu ver o Face dele. Deixa eu ver o Instagram dele. E o diabo é simplesmente, igual a Paula falou, é um gatilho, só. Você lembra daquela vez lá? O Espírito Santo ele não quer que você lembre, mas você vai lá no Facebook fuçar da pessoa. Você vai lá no Instagram ver a pessoa, procurar. Então nós temos que afastar essas pessoas de perto de nós. Porque como a Paula falou, isso pode ser um gatilho. Isso pode ser algo totalmente para acabar com a nossa vida. Amém? Todos entenderam sim ou não? Glória a Deus. E o quarto e último, que também pega muito, mas muito, é o sexo antes do casamento. Vamos ler 1 Coríntios 7:2. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Gálatas 5:19 também. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. E o que é a fornicação? A fornicação, ela é a relação sexual entre pessoas que não são casadas, ou qualquer tipo de prática sexual fora do casamento. Hoje, a intimidade sexual, ela se tornou algo banal, algo casual. A pessoa, ela conhece hoje alguém e ela já se entrega por completa. Eu já ouvi histórias de pessoas que acabam tendo intimidade com pessoas tão bêbadas que no outro dia não lembram nem o nome da pessoa. E a palavra de Deus, ela condena tal prática, ao ponto de falar que os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas nós vamos falar aqui do meio cristão, de pessoas que seguem a palavra de Deus ou que pelo menos deveriam seguir. Um casal de namorado, de noivo. Porque se você não tem compromisso com alguém, com ninguém, e você está pulando de braço em braço, de cama em cama, como diz o pastor André, você não é crente não. Agora voltando aqui para o pessoal que tem namorada, namorado, que é noivo. Se você pratica sexo antes do casamento, e eu digo sexo, é tudo que rola antes do ato sexual mesmo, você está sabotando o seu futuro. Se você conhece um casal cristão que teve intimidade sexual antes do casamento, pergunta para ele, pergunta para ela quais foram as experiências que eles tiveram pós-casamento. Se você veio na igreja, sabia que não podia, e mesmo assim você cometeu, se prepara, porque após o casamento, como diz meu marido, o chicote estrala. E eu já conversei com pessoas e falando para a pessoa, falei assim, para com isso. Depois que casa, o bagulho é louco. Não acreditou. Deus me perdoa. E sofreram muito. E não foi só um casal, foram mais de um casal. E sofreram demais. Até passar esse período para que pudesse viver na bênção, sofreram muito.
Quem tem relação antes do casamento está liberando demônios sobre o seu relacionamento. Se você não controla os seus desejos no namoro, dificilmente você controlará após o casamento. Aí você me pergunta assim, como assim, Paula? Uma pessoa que ela não consegue se controlar na fase do namoro, dificilmente ela conseguirá se controlar após o casamento. Como assim? Às vezes o casamento ele não é 100% todo dia maravilhoso. Tem luta sim. E aí a pessoa está num dia mal e aí acaba vendo aquela pessoa, sabe? O bico doce e a bica doce. E aí começa a falar coisas, liberando o sentimento dentro da pessoa. Se a pessoa não tem um controle das suas emoções, do seu desejo, ela pode muito bem cair e acabar tendo relacionamentos fora do casamento. Veja a fase do seu namoro, do seu noivado, ou você que é solteiro, já se prepara para isso, como um treinamento para você se manter íntegro, para ter uma vida sexual íntegra. Não existe casal que não tenha desejo sexual. Se você namora, se você é noivo, e você falar para mim que você não tem desejo, atração pela pessoa do seu lado, eu vou te falar que você tem problema, precisa ir para o médico, urgentemente. Porque qualquer pessoa tem atração pela outra. Eu lembro quando a gente namorava, tinha dia, gente, perante Jesus, a gente não podia se ver todos os dias. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Tinha dia que era dia de nós nos vermos e a gente não se via. Porque os hormônios estavam à flor da pele. Porque nós decidimos pagar um preço para andar em santidade, para chegar até no altar sem ter intimidade sexual. Muitas vezes, já teve vezes da gente estar se beijando e o William fazia assim. Aí ele dava uma voltinha. Tem algumas pessoas sabem, ele dava um rolezinho assim, ó, ficava rodando. Por quê? A gente tinha conversa, diálogo, porque nós tínhamos um propósito, nós entendemos a palavra de Deus. E não foi por acaso que nós casamos em santidade, porque nós entendemos que essa era a vontade de Deus sobre a nossa vida. E nós tínhamos também essa palavra de confronto, né? Lembra que a gente, às vezes, essa palavra que vem é uma palavra de confronto, é uma palavra realmente para, cara, o que nós estamos fazendo da nossa vida como namorados? Será que nós estamos fazendo certo, né? Então nós tínhamos essa palavra pelos nossos discipuladores, pelas pessoas que pregavam no Papo Reto na era MDA Jovem. Então nós tínhamos essa palavra que realmente nos ajudava, igual essa palavra que tem hoje. Se essa palavra que tem hoje aqui tivesse muito mais vezes atrás, muitos relacionamentos não teriam acabado, muitos relacionamentos estariam top diante de Deus. E o que você precisa fazer? Precisa realmente ter a sua sexualidade controlada. O sexo, ele é muito mais que um encontro entre os corpos. Ele é um encontro entre almas. Tá? Pessoas que têm vários parceiros durante a vida, acaba tendo vários parceiros no ato sexual, acaba trazendo para a sua vida coisas que a pessoa carrega. Eu vi uma pesquisa que tem várias pessoas que têm vários parceiros, ela carrega o DNA daquelas pessoas e espiritualmente não é diferente. Não se pode casar por hormônio. O casamento ele tem que ser por amor. Devemos aproveitar esse tempo para conhecer a pessoa. O tempo do seu namoro é o tempo de você conhecer a pessoa. Quando você namora, você não tem um compromisso. Eu devo casar. Realmente você deve namorar com o propósito de casar, entendeu? Mas se no percurso não deu muito certo, né? Então, amém, Jesus. Mas é que ele não deu muito certo casual, aconteceu por acaso. Não é aquela coisa, todo dia troca, essa semana namora com outra, semana com outra. E aquele negócio, hoje em dia, é o mais normal, eu fico abismado, né? Como a Raquel fala, fico abismado, porque hoje muitos cristãos, pais cristãos, liberam a própria casa para que adolescentes entrem e vai pro quarto. Aí eu falo assim, é melhor ele aqui em casa comigo vendo, cuidando. É melhor ele aqui em casa onde que eu tô vendo, tá vendo o quê? Tá vendo nada.
Então, acaba liberando, ajudando isso. E eu falo para vocês, minhas filhas, elas vão ser bênção na mão de Deus. Mas varão não vai chegar lá, não, filho. É até 7 horas da noite. Os varão da época lá já assistem esse culto aqui em nome de Jesus, viu? Quando ela tiver seus 18. Vou mostrar para elas. Gente, nós precisa ter um namoro. No namoro você precisa saber quem é a pessoa que você está pretendendo passar o resto da sua vida. Por quê? A Maria Luísa e a Laís, elas vão crescer e vão casar. Elas são o nosso amor, a nossa riqueza, nossas filhas. Mas elas vão casar e vai ficar aqui, ó, nós dois, pro resto da vida. Não tem como você casar errado. E como você não vai casar errado? Namorando certo, fazendo tudo certo. Aí você fala eu vi algo também muito interessante. Eu vi uma pesquisa que fala assim: se você quer realmente conhecer a pessoa, você quer conhecer a pessoa? Muitos falam assim: eu vou conhecer quando eu casar. Não é verdade? Mentira. Não, muita coisa conhece depois. Sim, mas no dia a dia. Mas você quer conhecer a pessoa mesmo? Vê se ela espera com Deus. Vê se ela espera em Deus você. Ou então ela já quer ultrapassar os passos, ela já quer. Eu lembro que quando a Paula fazia assim, rapaz, eu já. Mas o que acontece? Eu lembrava do propósito. Eu falava, não pode. Por mais que esteja doido, mas não posso. Eu não posso. E quando você não é parceiro da pessoa, não adianta. A pessoa não vai te ajudar, muito pelo contrário, ela vai te atrapalhar. Ela vai te puxar, vem gata. E aí você pode falar assim: Paula, é difícil. Mas o quanto é difícil? O quanto você tem liberado situações para que isso aconteça? Situações para que o ato sexual seja feito antes do casamento. Jovens que têm ficado sozinho. Espera o pai e a mãe sair para ficar sozinho. Gente, não rola ficar sozinho, não dá. Tem uns que eu nem não espero, tipo, estamos ali junto. Aconteceu várias vezes com a gente. Eu lembrei disso agora. Cara, nós íamos para a casa da minha sogra, chegava lá domingo, terminava de almoçar, do nada eles falavam assim: vamos sair? Eles dois, não chamava nós, né? Os dois. Aí nós levamos para a cara do outro, tipo... Não sai não. Mas eles saíam. E a gente já falava, vamos embora. E sempre tinha o Erlo que chegava lá, glória a Deus pela vida dele. E a gente ficava ali com ele conversando. Só buzinava e colocava a cabeça assim no portão. O Erlo foi usado por Jesus. E a gente não ficava sozinho. Não deitam junto. Tem casal de namorado que fala assim: vamos deitar um pouquinho aqui junto. Pra assistir o filminho. Vamos assistir um filme, nós dois, colocar um edredom aqui. Não rola. Ficam com um beijo mais quente. Todo mundo sabe que é um beijo mais quente. Começou a beijar, o negócio começou a esquentar. Faz igual a gente fazia, ó. Vai para lá. Tu tá perturbado neste momento. Saia daqui em nome de Jesus. Não tenha conversas impróprias. Sabe, quando a pessoa começa a praticar esse tipo de coisa, fica sozinho, deita junto, fica com um beijo mais quente, como eu falei foi semana passada que eu ministrei? Achando que é Pedro Álvares Cabral, descobrindo o Brasil, passando a mão tudo nas coisas. Ela está dando brecha para que aconteça a intimidade sexual antes do casamento. Você sabe que a casa está sozinha, não chame o seu namorado e a sua namorada para ir lá. Se ele aparecer lá, você fala: sai daqui em nome de Jesus, eu não te recebo. Ou receber ele lá na calçada. Eu vou te falar, se você tem o hábito de convidar o seu namorado e a sua namorada para ir lá, você só pode estar de brincadeira. Aí chega e fala assim: nós caímos. Caiu por quê? Porque procurou. Quando os hormônios entram na pessoa, quando os hormônios ficam à flor da pele, a pessoa ela fica meio cega, ela fica perturbada. Então não brinque com os seus hormônios. Evite lugares sozinhos, situações e conversas que te levam a pecar. O sexo, ele tem um nome, e o nome do sexo é casamento. Mas não case para fazer sexo. O dia, ele tem 24 horas. Você sabe que é 24 horas.
Ninguém consegue ficar 24 horas. E nós não vamos frustrar ninguém não. Se alguém achar que eu vou casar porque eu vou ter sexo todo dia, meu querido, eu tenho algo para te falar. Muito sério. É muito sério. A vida do cristão é bênção, cara. A vida do casado é bênção. Mas se você está achando que eu vou casar porque eu sou bichão, meu amigo, vai virar um gatinho, tá? É tudo marcadinho, tudo controladinho, tá bom? E quando tem filho, então a bênção é dobrada. Meu Jesus! Né? Então ninguém consegue ficar o dia todo tendo intimidade. Então de 24 horas, vamos lá usar 1 hora. E as outras 23? Você precisa conviver, você precisa conversar, você precisa amar. Você precisa ver os defeitos da pessoa. Gente, isso é muito importante. Quando você estiver namorando, descubra os defeitos da pessoa. Porque depois que você estiver casado, não tem jeito. Se guarda. Espera o tempo de Deus na sua vida. Espera a pessoa certa. E algo importante que eu queria falar para vocês. Você fala assim para mim: ai, Paula, eu já tive intimidade. Eu não sou mais virgem. Pode ser loucura, da porta para fora. Mas eu acredito na segunda virgindade. Como assim, Paula? Não é lá o ímã novamente, né? Eu creio que se Deus, Ele pode apagar o nosso passado, né? Os nossos erros, em todas as áreas, Ele também pode apagar tudo aquilo que a gente praticou de ato sexual antes do nosso casamento. Antes de colocar isso na palavra, eu falei para o William assim: eu posso falar sobre isso? Ele falou: pode, você tem total liberdade para falar sobre isso. Porque no meu encontro com Deus, eu e o William, eu particularmente, eu vim totalmente do mundo. Eu não vim numa igreja, eu não nasci num berço cristão. Ele nasceu, desviou, depois voltou, mas eu não. Então eu cometi sim práticas que não agradavam o coração de Deus. E quando eu vim para Jesus, que eu vim para o meu encontro com Deus, eu pedi para o Espírito Santo, eu clamei, eu chorei, eu falei assim: Senhor, tira de mim toda recordação, eu não quero lembrar de nada, eu não quero. E gente, você pode até duvidar do que eu estou falando, mas eu não tenho recordação, eu não tenho pensamento nenhum. Por um período, eu fiquei até tentando buscar na minha memória. Sabe, tipo assim, quando acontece algo na sua vida e você não está acreditando, eu ficava buscando. Fala, como que pode isso? É o poder do Espírito Santo. Ele pode fazer tudo novo nas nossas vidas. E quando a gente casou, que nós casamos realmente em santidade, cara, realmente parecia que era a primeira vez, como deve ser, com a pessoa certa, o momento certo, sem culpa, sem problema algum. Teve uma época que a gente assistiu uma ministração, não sei se você vai lembrar disso, que falava assim: se você consegue cometer algo agora e trazer a Bíblia para você colocar no lugar, e você não sentir culpa, não sentir nada, é algo santificado. E a gente, um dia nós estávamos ali, falei assim: cara, isso é muito, muito, muito forte, muito importante. Então tudo que você for fazer, eu falo em qualquer dessas áreas que a gente colocou, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Não pense assim: o que fulano está pensando, o que ciclano está pensando. Deus está vendo, o Espírito Santo está vendo, e Ele quer fazer algo novo sobre a vida de cada um. Por que hoje nós trouxemos essa palavra para vocês, trouxemos sobre isso? Porque nós queremos que vocês sejam jovens santos, jovens puros, com a sexualidade controlada, que os seus hormônios não te dominem, mas você domine eles, sabe? Chega de viver uma vida em pecado, chega de praticar atos que não agradam o coração de Deus, que é contra a palavra de Deus. Amém. Todos entenderam? Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, igual a Paula falou, que isso fique gravado no seu coração, fique marcado no seu coração. Que eu creio que em nome de Jesus, essa conferência que Deus colocou no nosso coração, não foi por acaso. Se talvez uma pessoa, um jovem ou um adulto que está aqui,
tiver cura, tiver algo do tipo, sabe, ser transformada pelo Espírito Santo, para nós já valeu a pena. Então o que eu quero colocar, deixar marcado no seu coração, viva realmente intensidade com Deus. Não estou falando de ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Quem caminha com nós vê que nós não somos perfeitos, mas sabe também o tanto que nós batalhamos para andar em perfeição com Deus. Então eu falo para vocês, não é impossível. Pode ter certeza que muito dessas palavras que nós ministrou aqui, nós vivemos isso. Nós temos bagagem para falar o que nós estamos falando. E eu creio que Deus vai curar, vai restaurar, vai transformar a vida de todos nós, em nome de Jesus, amém? E eu queria assim que vocês abrissem o coração de vocês para o que foi ministrado hoje. Às vezes você pode ter vindo hoje com uma outra expectativa de uma outra palavra. Amanhã a gente vai dar continuidade, mas a gente precisava falar sobre essas coisas, precisava quebrar isso no nosso meio, que vocês possam ter entendimento. Às vezes fala assim, eu não pratico nada disso, mas você vai conhecer alguém que pratique e você poderá ajudar essas pessoas. Então creia no poder do Espírito Santo, Ele transforma vidas, Ele transforma e Ele transforma. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.